Como obter as pressões de trabalho de equipamentos, de acordo com normas, e refrigerantes, que normalmente funcionam bem. Bom, aqui temos certos padrões e tipos de testes feitos por fabricantes de compressores. Os mais comuns são Echerey, Secomaf, ARI 540 e EN 12900. O tipo destes testes consiste em LT, baixa temperatura, MT, média temperatura, HT, alta temperatura, AC, ar-condicionado. Todos eles têm diferentes temperaturas de evaporação com seu respectivo superaquecimento útil, temperatura de condensação e seu respectivo resfriamento. Com estes valores, os fabricantes de compressores tendem a verificar a capacidade de refrigeração de seus respectivos equipamentos. Então temos que pegar todas essas regras e nos basear nelas para obter as operações, ou as pressões operacional. Sabemos que o uso de congeladores são para preservação de produtos congelados como peixe, carne, frutos do mar, etc. E dependendo de sua aplicação, suas temperaturas de operação podem variar de -10 a -20 graus Celsius no gabinete. Então, levando em conta as temperaturas mínimas do gabinete, os padrões mais próximos são o ARI 540 e o EN 12900. O que nos dá uma temperatura de evaporação de -31,7 e, ou -35 graus. Com temperatura de condensação praticamente semelhante em 40 graus Celsius. Então, se usarmos os refrigerantes que mais se referem, ou seja, os que já não são tão comuns, R22 e R404A, pois temos novos refrigerantes para esses equipamentos, e se nos referirmos aos testes ARI 540 ou EN 12900 para cada um desses refrigerantes, obteremos a pressão de sucção em 7,6 ou 4,66 em PSI. Para o R22, na descarga 209 e 206. Para o R404A, nas duas normas temos 13,5 e 9,9, na sucção, e na descarga, 254,6 de 250,8. Nas duas normas, entre os dois é praticamente a mesma. Esta coluna tem a ver com a taxa de pressão ou relação de compressão, que é nada mais, nada menos que a divisão entre a pressão absoluta de descarga e a pressão absoluta de sucção. Para os muitos fabricantes, esta proporção não deve ser maior que 10. Esses resultados, em vermelho, nos diz que estamos superando essa relação de compressão, e portanto isso não é recomendado para uso nestas condições, com os refrigerantes R22 e R404A. Bom, se com R404A aplicarmos a norma ARI 540 nos dá uma proporção de 9,54, ficando abaixo de 10, então provavelmente iremos selecionar o R404A, com suas temperaturas de evaporação e condensação para realizar os testes. Então, com a norma ARI 540, com baixa temperatura, vamos concentrar uma temperatura de evaporação de -31,7 graus e uma temperatura de condensação de 40,6 graus. De acordo com isto, vamos obter um range de algumas faixas de temperatura para evaporação. Porque estamos trabalhando por intervalos, pois é um equipamento que pode trabalhar com -30 e -25 graus Celsius. E a temperatura de condensação fica entre 40 e 45 graus Celsius. Então aqui temos as pressões para cada condição, e cada refrigerante. Nestas colunas aqui, iremos encontrar qual é a mais alta, e a menor relação de compressão que podemos obter com esses valores. Com um maior relacionamento de compressão teremos uma maior taxa de compressão, e temperatura de condensação, e uma menor temperatura de evaporação. E uma maior pressão de descarga, com pressão-sucção mais baixa. Por isso, nos dá uma relação de 10,3. É isto. Quando usamos esses recursos com temperatura de condensação de 45 graus e de evaporação de -30, teremos uma relação de 10,3. Ficando acima do limite, enquanto se usarmos uma condensação de 40 e evaporação de -25, com estas relações de pressões, em forma absoluta nos dá 7,5. Agora, se usarmos o R404A,
A maior relação de compressão é de 9,8, e a menor proporção fica com 7,2, estando por abaixo se fosse com o R12. Por isso o R404, apesar de suas características, é muito melhor que o R22 e impõe, aos equipamentos de congelar,